Esse livro nasceu de um momento onde eu tive uma dificuldade de relacionamento muito grande com a minha filha. E coisas que acontecem entre pais e filhos no momento da adolescência, que são normais, né? Porque o filho está se desenvolvendo, está descobrindo o mundo e está querendo descobrir a moda dele. Nem sempre a nossa orientação e a nossa receita, ela funciona para eles. Eles, principalmente, querem tentar aquela diferente da que a gente diz. Tem essa questão do desafio, né? Então, alguns outros aspectos junto levaram a um desentendimento nosso e um rompimento nas nossas conversas. Ela foi morar distante em outro continente e eu tive que ficar longe dela. Mas a gente aguenta, a gente supera esse tipo de dor de uma forma inexplicável. E num desses momentos eu escrevi uma mensagem para ela. Nossa comunicação acontecia pelo WhatsApp e teve momentos inclusive que ela me bloqueou no WhatsApp. E aí eu escrevi uma mensagem para ela. Aquilo foi rápido, logo ela me desbloqueou e a gente voltou a falar, mas aquela fala que sempre foi muito boa nossa, muito favorável, né? Ela ficou um pouco delicada. E aí eu escrevi uma mensagem para ela, extensa, e enviei no WhatsApp. E eu nunca tive uma resposta daquela mensagem. Mas quando eu elaborei a mensagem, eu fiz ela no bloquinho de notas do celular, sozinho, quieto, com meu sentimento e minhas lágrimas, e soltei. As coisas mudaram, nosso relacionamento voltou a ser normal e tal, e praticamente um pouco mais de um ano depois, por algum motivo, eu estou revendo procurando no bloquinho de notas uma informação, uma anotação que eu tinha, e me deparei com essa mensagem que eu escrevi para ela. E aí aquilo me tocou profundamente, eu pensei, puxa vida, fui eu que escrevi isso. Aquilo era carregado de sentimento. E foi quando me deu essa vontade forte de escrever um livro sobre isso. Porque eu percebi que aquilo que estava acontecendo era uma prova real da transformação do meu conhecimento, do meu autoconhecimento, que eu tinha iniciado muito tempo antes de ela nascer, né? Porque eu iniciei em função de uma dificuldade muito pontual que eu tive e muito forte na minha vida profissional, que afetou minha vida nos relacionamentos e a questão financeira. Foi um abalo muito grande. Nesse momento eu me deparei com uma dúvida muito profunda e um vazio muito grande, que isso é anterior ao livro agora, né, que eu estou falando. E eu não estava descobrindo o porquê que eu estava vivendo a minha vida daquela maneira, né? São momentos que a gente tem vontade na vida da gente, de abraçar o mundo, fazer tudo, e aquilo tudo se desfez, se dissolveu rapidamente, e eu estava ali sem saber o porquê que estava acontecendo tudo aquilo. E foi quando eu comecei a minha caminhada do autoconhecimento. Eu, por alguma instrução divina, eu me dei conta de que eu precisava desenvolver internamente essa resposta. Ela só poderia vir de dentro de mim. E aí eu comecei um processo de busca de ensinamentos, diversas vertentes que me levaram para um caminho muito de um conhecimento filosófico de vida muito profundo,
e muito libertador. Então durante esses anos, foram muitos momentos de estudo, de meditação e olhando para dentro de mim, para eu entender como que eu funcionava. A partir da minha descoberta de como que eu funciono, toda a minha relação com o mundo e com as pessoas, ela se modifica completamente, né? Então isso é uma coisa muito boa de ver acontecer, de perceber. E o momento que eu tive a graça de receber essa filha, eu já tinha 2 filhos grandes, que já estavam treinados e criados, quando veio ela. Então, ela hoje, 19 anos, eu estou falando aí de uma modificação interna minha que começou 25 anos atrás, então eu já tinha aí 5, 6 anos de prática nisso, e uma transformação já de forma muito avançada, né? E eu com ela, eu tive um convívio muito mais genuíno, de muito mais presença, aonde eu me aproximei muito dela, né? Eu via, isso é uma sabedoria que eu adquiri, então, né, que nem dá para dizer que eu adquiri, porque a gente está em processo perpétuo e permanente de melhoria, né? No processo de melhoria contínua nisso, né? Mas eu, de certa forma, eu avancei bastante. Então eu me colocava muito facilmente no lugar dela. É uma sabedoria muito simples, esta, mas é muito difícil de aplicar ela. Depois que a gente se dá conta, muda bastante. Então eu facilmente me colocava no lugar dela, para diversas situações. E aí a nossa comunicação, ela fluía, né? Ela não é uma linguagem, não precisa de uma linguagem. Ela funciona através da linguagem, funciona através da expressão, mas o mais lindo disso é ela também funciona no silêncio. O silêncio, quando existe essa conexão, ele é fabulosamente forte, né? Ele aciona coisas muito importantes na vida das pessoas. Eu estou falando da minha experiência com a filha, minha menina pequena, mas isso acontece com qualquer ser, em qualquer idade, com adulto, em qualquer relacionamento. Pode ser aplicado isso, deve ser aplicado isso. E depois que eu li aquela breve observação, aquela breve anotação que eu fiz, e me deu vontade de escrever o livro, eu percebi que eu estava diante de um resultado muito prático daquilo tudo, de toda aquela transformação que tinha acontecido comigo, né? E aí eu coloco aqui dentro, em alguns capítulos, experiência, momentos que eu vivi com ela e também com os manos dela, aonde eu aprendi com ela. Porque não é o fato de a gente ser o pai ou a mãe que é somente a gente que ensina. É muito mágico de ver que a gente aprende muito com as crianças. Eles são nossos professores. Até quando eles estão na adolescência e estão querendo fazer tudo diferente. Eles estão nos treinando. Então aqui nesse livro eu trago essa experiência como um resultado, e eu tive a felicidade de poder receber o prefácio dela.